Beleza, pessoal, vamos aprender uma coisa nova agora em CSS. E para esta aula já montei aqui no Sublime Text uma estrutura básica de HTML, vejam bem. Já criei aqui um div, tá? E dentro dele tem dois parágrafos. Estou chamando a minha folha de estilo externa, que é essa daqui. Já tem algumas definições para o div, que é uma cor de fundo azul, altura de 400, largura de 500. Meu parágrafo tem aqui um background violeta e uma largura de 100 pixels, tá? E o resultado é esse aqui no navegador. Então vamos começar aprendendo sobre o Box Model. Eu tenho aqui esse gráfico mostrando para vocês o que é o modelo de caixa. O nosso elemento ele pode ser comparado, pessoal, a uma caixa, onde eu tenho ali o meu conteúdo, né, que é o texto, a imagem que eu tenho dentro do elemento. E nesse elemento eu posso ter o padding, que é o espaçamento do conteúdo até a borda. O padding, ele recebe, ou ele é afetado pelo background do elemento. Eu também tenho a borda, que é a fronteira do meu elemento, que também é afetado pelo background do elemento, porém eu posso definir uma cor de borda. E eu também tenho o margem, que é o espaçamento da borda para fora. E o margem não é afetado pelo background do elemento, ele é totalmente transparente. Vamos começar estudando aqui o border. A borda, pessoal, a gente pode definir o border color. A gente vai dar uma cor para a borda. Por exemplo, vou botar aqui uma cor black, ok? Eu posso definir o border style, por exemplo aqui, solid, que é uma linha sólida. Eu posso definir aqui o border width, por exemplo, vou botar aqui uma borda com 3 pixels de espessura, que é a largura da borda. Vou vir aqui no meu exemplo, no parágrafo, vejam bem, F5, olha lá. Criei uma borda sólida de 3 pixels com a cor preta. Eu posso, pessoal, se eu quiser, dar essas declarações tudo num comando só. Eu posso fazer isso assim, ó, border, ó, 2 pontos, black, espaço, solid, espaço, 3 pixels. Vou tirar isso aqui agora de cima, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5, olha só, continua a mesma coisa, tá? Eu dei o mesmo comando, só que numa linha só. Vou dar aqui um Ctrl Z, eu vou tirar essa última declaração. Eu posso também fazer assim, pessoal, olha, border, traço, top, color. Vejam bem, border, traço, top, style. Vejam bem, border, traço, top, widget. Vai fazer o que agora? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Só ficou na borda em cima. Eu posso fazer isso para qualquer direção. Eu posso fazer border top, posso fazer border height. Vejam bem, vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S, F5. É a direita. E também posso fazer o bottom, color. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vem aqui, ó, F5. Olha só, a borda de baixo. E posso fazer também left. Vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui, Ctrl V. E vou colar aqui, Ctrl V, Ctrl S. Vou vir aqui, F5, ali, borda à esquerda. E quando eu também trabalho com uma linha só, eu posso fazer isso aqui também, ó. Border, top. Olha só como exemplo. Vai receber ali um black, que é a cor. Vai receber o estilo solid. E vai receber aqui 3 pixels de largura. Eu vou apagar essas declarações acima. Vou dar um Ctrl S. Vem aqui, F5. Olha só. Meu border top recebeu essas declarações. Eu posso trabalhar aqui com cores hexadecimal, cores RGB, tá certo? Com relação ao estilo da borda, por exemplo, vou aqui apagar isso aqui, ó. Border. Se eu apertar aqui no Sublime Text, Ctrl barra de espaço, vem aqui os valores que eu posso colocar. Existe o Dotted, o Double, o Groove, né? Existem aqui outros valores, o Solid, que a gente já viu. Por exemplo, se eu colocar aqui no Groove, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui F5. Olha só, o estilo do Groove, ok? Para vocês poderem ver quais são os estilos, vocês podem vir aqui na referência do W3 Schools, seção para CSS. Aqui, ó, border. Aqui você vai ter uma referência completa sobre o atributo border, tá certo? Aqui embaixo tem uma tabela e você pode procurar aqui o link border style. Vou clicar aqui, ó. E você vai ter uma tabela aqui com os estilos de borda que você pode utilizar nos seus elementos, tá certo? Nós também podemos conhecer, pessoal, agora o atributo margem, que é o espaçamento da borda para fora. Então, vou vir aqui no meu parágrafo e vou definir aqui, ó, um margem, por exemplo, de 50 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e vou dar um F5.
A primeira coisa que a gente pode perceber, por exemplo, é que o div desceu junto, né? Por quê? Porque o margin top aqui, ele estourou o div, ele transbordou o div. Para evitar isso, eu venho aqui no meu div e posso dar um comando chamado overflow hidden. Ele vai esconder ali o que vazar. Aí eu vou vir aqui, ó, F5, ele não estourou mais, tá certo? E deu a margem, ó. A margem é o espaçamento da borda para fora, não está sendo afetado aqui pela cor de fundo do meu elemento, ele é transparente, e está dando aqui o espaçamento para todas as direções, topo, right, bottom e left. Eu posso também fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o margem, eu posso dar aqui o margem, por exemplo, top. Olha só, vou dar aqui, ó, 30 pixels, vou dar um Ctrl S, eu venho aqui, F5, olha lá, deu um margem do topo de 30 pixels. Posso colocar aqui, ó, height, vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5. Como não tem nada à direita, a gente não consegue visualizar, né, pessoal? Mas o meu elemento é uma margem de 30 pixels à direita agora, tá? Eu vou dar aqui agora também um margem bottom, um margem abaixo, né, de 30 pixels. Vou vir aqui, ó, F5. Ó, abaixo ele tem 30 pixels. E vou dar também aqui um margem left de 30 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Vejam bem, o margem à esquerda. É claro, se vocês podem perceber, se eu não der margem nenhuma, vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Por default, o navegador já põe nos parágrafos uma margem, tá? Eu posso definir aqui, ó, por meio do margem, sempre começando de cima para baixo, em sentido horário, olha. Eu quero que o topo tenha, por exemplo, 40 pixels, o height tenha 30 pixels, o bottom tenha 60 pixels e a direita tenha 20 pixels, tá? Sempre começa de cima em sentido horário. Então, topo, direita, baixo, esquerda. Ponto vírgula, Ctrl S, vou vir aqui, F5. Olha só, ele pegou aquelas definições. Eu também posso definir o margem assim, ó. Eu quero que o topo e o meu bottom tenha 40 pixels e a minha esquerda e a minha direita, né, o meu left e o right tenha, por exemplo, 50 pixels. Quando eu defino dois valores, o primeiro se refere ao top e o bottom e o segundo se refere ao left e o right. Eu venho aqui agora, F5, vejam bem, ele pegou as definições de margem. Ok? Então, dessa forma, a gente trabalha com margem em CSS. A gente também, pessoal, tem o paging. O paging é o espaçamento que tem do conteúdo para a borda. Vamos ver como funciona. Então, vou tirar aqui o margem e vou definir aqui o paging, por exemplo, 30 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Olha só, ele criou 30 pixels em todas as direções, né, do conteúdo para a borda. E percebam que o paging ele é afetado pela cor de fundo do elemento. Recebeu ali também o violeta. Eu também posso definir assim, ó, paging traço top. Ó, F5. Só o topo recebeu. Também posso fazer aqui, ó, right, Ctrl S, F5. Ó, só a direita. Posso definir aqui, ó, bottom, Ctrl S. Vou vir aqui, F5, para baixo. Posso definir aqui, ó, left, Ctrl S. Eu venho aqui, F5, à esquerda, vejam bem, né? E posso definir também assim, ó, paging, sempre começando de cima em sentido horário, olha. Eu quero que o topo tenha 30 pixels. Eu quero que a direita tenha, por exemplo, 50 pixels. Eu quero que o bottom tenha, por exemplo, 40 pixels. E a minha esquerda tenha 30 pixels. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, F5. Olha só, ele recebeu aquelas definições. E também eu posso definir com dois valores. Aí o primeiro valor vai se referir ao top e ao bottom. Por exemplo, 40 pixels top e bottom. E 50 pixels left e right, por exemplo. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, F5. Então, dessa forma, a gente trabalhou com o paging. Existe um atributo chamado outline. Ele é bem parecido com o nosso border, tá, pessoal? Eu posso definir aqui, por exemplo, o outline widget. Por exemplo, vou botar aqui 3 pixels. Eu posso definir o outline style. Por exemplo, vou botar aqui o solid. Ele aceita, basicamente, os mesmos estilos que tem no border, tá? E vou aqui definir o outline color. Por exemplo, yellow. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Perceba que o outline é uma margem, por assim dizer, né, que tem em volta da borda. E posso especificar assim também, ó, outline com 3 pixels, solid e yellow. Vou tirar essas outras declarações de outline aqui de cima. E só com essa linha eu vou dar o mesmo efeito, né? Vou dar um Ctrl S aqui,
F5, vejam bem, manteve aqui as configurações. Então, com relação ao modelo de caixa, a gente pode ver bastante coisa. Existe sempre a referência aqui no site W3 Schools, pessoal. Vocês podem estudar aqui o border, aqui tem o link do border, ok? Tem exemplos para vocês estudarem e uma referência muito boa também. Vou fechar aqui, eu tenho aqui ó, o outline, vocês podem vir aqui ó, estudar o outline, tem uma referência muito boa e exemplos para vocês praticarem. E tem aqui ó, o margin, olha, com exemplos e uma referência muito boa. E o paging, ok? Vocês sempre vão poder encontrar aqui nesse menu, ó, Box Model, na seção CSS, tá? Então, essa aula eu vou deixar por aqui, na próxima aula a gente continua outro assunto. Valeu!